Então, que data até 1950, a gente tem o centro, que vai ser começa o povoamento a partir da PAN, e aí Justinópolis, que depois começa a ser loteada a partir de 1940, e aí a regional Veneza, que vai ser posteriormente. A segunda fase de crescimento seria o que eu entendo como a Neves, que é desbravada pelos agentes imobiliários. Aí a década de 1970, ela fica marcada pela produção de loteamento e dos loteamentos mais baratos. E aí, com isso, o Ribeirão das Neves é uma dessas cidades que mais cresce. Tem a sua expansão, com o aumento populacional, tem uma taxa recorde na região metropolitana, e que é aí que eu estou chamando de boom populacional, que é a partir de 1970. E a gente trabalha muito também, interessante, né, esse viés da cultura e da identidade, mas assim, perpassando pela memória. Quando o ciclo de opressão está completo, quando a própria vítima da opressão, ela começa a reproduzir o discurso do opressor. E aí no artigo eu apresentar é um pouco isso quando acontece quando você tem um morador de Neves se negando essa identidade. Porque, em vez de a gente fazer uma discussão reflexiva sobre o processo de naturalização da pobreza do município, a gente vai começar a introduzir o discurso do opressor e deslegitimar o município, começar a discutir mesmo. E aí a gente vai ter o próprio munícipe questionando a cidade. Realmente o morador de Ribeirão das Neves ele é muito crítico e ele tem estima muito afetado por esses processos, né? De naturalização da pobreza, de viver num lugar que ele tem um estigma muito forte de desconstrução da identidade local, inclusive pela mídia. Mas o cidadão de Neves ele tem muita vontade de pensar diferente, e qualquer estímulo mínimo que se faz sobre isso, já se tem essa questão. Dizer assim, da importância desse momento, e que esse momento ele expressa também um pouco o que foi a política de cultura nesses 4 anos, que eu considero das melhores políticas que a gente conseguiu fazer nesse governo. O nosso objetivo com o trabalho foi pensar um pouco como que é essa manifestação cultural, assim, né, o hip hop, essa questão da negação do pertencimento da cidade, uma identidade frágil em relação ao município, que nas cidades dormitórios, né, o fato das pessoas só dormirem na cidade dificulta a construção de um compromisso até afetivo com a cidade. Quem é o morador de Ribeirão das Neves, o que faz, o que fez ao longo do tempo e como também contribuir, pensando nessa identidade, para transformar a cidade. O movimento hip hop, como deu decorrência com a guerra do Vietnã, os movimentos da própria dança foi para simbolizar também os movimentos dos soldados mutilados, né, na guerra. A questão da identidade, nós não aprofundamos muito a questão do conceito, só que é até interessante chegar aqui e ver que os 2 artigos também tratam dessa questão da identidade, que eu acho que é uma coisa forte, que necessariamente deveria ser bem trabalhada na população nevense. E eu acho que o fato de estarmos aqui já é um começo de começar pelo menos a pensar nisso, né? Queria mostrar que Neves não são só 3 cidades, no mínimo são 5, no mínimo. Porque só Justinópolis aqui são 3. Você tem a região do Areias, que é enorme, a região central de Justinópolis, e a região de Fortaleza e Nova Pampulha. Então aqui são 3. Só aqui tem 58% a 60% da população do Ribeirão das Neves. Você tem o centro, você tem o Rio. Então são no mínimo 5 cidades, muito difíceis de serem administradas. Estou aqui com o secretário de Cultura, Rodolfo Ataíde. A gente teve a apresentação do seminário Vivências aqui hoje, Rodolfo. Queria que você fizesse uma avaliação do que foi apresentado, dos trabalhos do edital de cultura, né? Foi muito bom, né? Porque é um resultado de um trabalho que a gente vem construindo e de uma vontade mesmo, assim, de várias pessoas de discutir Ribeirão das Neves de forma mais profunda, né? De sair desse senso comum de, aqui não sei o quê, aqui não presta, aqui não sei o que lá, Ribeirão das Trevas, essas coisas todas que todo mundo ouve em algum lugar e replica diariamente ali. Então, acho que a proposta desse encontro mesmo, assim, é trazer pessoas de Ribeirão das Neves, pessoas que vivenciam, que são nascidas aqui, que vivem aqui todos os dias, trazer uma reflexão um pouco mais ampla, né, sobre o contexto histórico da cidade, por que a gente chegou nessa situação, e quais são as possibilidades, para pensar um pouco mais fora
da caixa, né, que todo mundo fala assim. Então, o seminário foi muito positivo, e eu acho que ele deve continuar sempre, assim, né, as rodas de conversa, as discussões sobre Ribeirão das Neves, sobre a identidade cultural, o patrimônio cultural. Acho que isso tem muito a ver com a proposta de transformação social que a gente quer, assim. Então, se a gente não tiver uma política cultural estruturada, se a gente não tiver consciência da nossa identidade e do nosso patrimônio cultural, da nossa riqueza cultural, acho que a gente dificilmente a gente vai conseguir evoluir, né? Dar um passo à frente nesse processo de transformação que a cidade precisa mesmo. Rapidamente, Rodolfo, só para as pessoas entenderem como funciona o edital. As pessoas se inscrevem, apresentam uma proposta de trabalho e o município, né, no caso específico a Secretaria de Cultura, entra com uma ajuda de incentivo às pessoas, não é isso? Sim, essa foi uma das políticas que a gente construiu aqui ao longo desses 4 anos, no sentido de distribuir o recurso público para as pessoas, para os artistas, para os produtores, para os acadêmicos mesmo, assim, no sentido de trazer novas ideias, novas produções para a cidade, assim, coisa que o poder público às vezes não consegue, né, assim. A Secretaria de Cultura, o órgão gestor da cultura, ele não tem que ser produtor, ele tem que ser apenas gestor. Então a gente, em parceria com os conselhos, né, de patrimônio, o Conselho de Cultura mesmo, a gente optou por isso, por distribuir para as pessoas que realmente têm know-how, para as pessoas que têm condições de executar e intervir na cidade de forma lúdica, né, de várias formas. O edital funciona assim, tomara que continue também, né, a gente espera que seja uma política que deu certo.